Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Querido Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, louvado seja, Senhor, porque um dia o Senhor viu a nossa aflição e um dia o Senhor desceu através do seu Filho e o Senhor nos fez subir para Ti mesmo. Obrigado por essa graça, essa maravilhosa graça, e que possamos conhecer mais e mais da pessoa e obra do Teu Filho, e possamos, pela Tua imensurável graça, nos render, nos dobrar, ser atraídos por esse amor. Fala o nosso coração, Senhor. Sabemos que no nosso intelectualismo, conhecimento bíblico não pode trazer a revelação plena do Teu Filho, a não ser o poder do Teu Espírito Santo. Vem falar nos nossos corações dessas crianças, que elas sejam impactadas, encharcadas com a Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vamos voltar para João. Nós temos tido esse caminhar em relação a João. Eu gostaria de caminhar um pouquinho mais sobre o caráter do cristão, o caráter dessa ovelha. E nós, na última, nós tivemos falando justo essa segurança que temos, porque foi o Senhor que nos elegeu. Nós nunca fomos a Deus, mas um dia, pela sua imensurável graça, Ele veio até nós. Então a palavra de Deus diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Isso é segurança para mim e para você. Mas nós não só fomos eleitos, nós fomos comprados. E o preço que Cristo pagou naquela cruz não foi ouro, não foi prata, mas foi seu precioso sangue. Irmãos, nós não temos noção do que é Jesus Cristo, Deus encarnado, morrendo naquela cruz por um miserável pecador como eu e você. Nós não temos noção desse amor, da grandiosidade, dessa graça de Deus, a não ser pela revelação do Espírito Santo de Deus. Mas ao mesmo tempo que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, Ele nos comprou através do sangue de seu próprio Filho, Ele nos fez seus filhos. A segurança da ovelha, agora ela é ovelha, porque Cristo Jesus naquela cruz um dia morreu por mim e por você pecador, para aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo, e Ele nos comprou pelo seu próprio sangue naquela cruz e nos seus filhos de Deus. E agora, como filhos de Deus, irmãos, a palavra de Deus é claríssima, somos suas ovelhas, somos o seu rebanho. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde ela reunir 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, Ele estará no meio deles. Por isso, meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus não se reduz ao mero conhecimento bíblico, mas a igreja do Senhor Jesus é formada por aqueles que foram eleitos, comprados e são filhos de Deus, pela imensurável graça do Senhor, através de Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, precisa ter visão espiritual da igreja do Senhor. Porque senão nós vamos dizer assim, olha, todas as igrejas são do Senhor. Não podemos falar isso. Porque nós não podemos confundir igreja com denominação. Você não pode confundir igreja com instituição. A igreja, Jesus é claríssimo, Ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor Jesus é o corpo de Cristo. E todos que foram eleitos, comprados e são filhos de Deus, foram incluídos nesse corpo, fazem parte do corpo de Cristo. Que está onde? Aonde existe uma pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro, nascido de novo pela graça de Deus, é um membro do corpo de Cristo. Então não podemos dizer que aqui a igreja está reunida. Estamos equivocados.
Nós estamos dizendo que aqui há uma parte da igreja do corpo de Cristo que está reunido. Não podemos falar, porque a igreja é um corpo de Cristo. E Cristo tem que ser o cabeça. Se Cristo não é o cabeça, a igreja é um monstro. Se alguém andar na rua aí sem cabeça, todo mundo vai correr. Falar, esse é um monstro. Então Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Cristo está no céu, o corpo dele está na terra. E esse corpo, agora a Bíblia diz que são as suas ovelhas. E que nós temos um só pastor. E ele é o pastor das ovelhas. Então João 10 vai falar pastor das ovelhas 6 vezes. Ele vai falar ovelhas 14 vezes. Ele vai falar o bom pastor 3 vezes. Porque está enfatizando agora que Jesus Cristo, que morreu naquela cruz e entregou sua própria vida por nós, agora nós fomos comprados, fomos eleitos, comprados e somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos comparados a uma ovelha. E ele é comparado como um pastor. Por isso que a igreja só tem um pastor. O único pastor da igreja é Cristo. E não existe outro pastor a não ser Cristo. Existem os dons que Deus deu. E um dos dons é pastor. Mas, amados irmãos, é o dom para a edificação do corpo de Cristo. Mas a igreja só tem um pastor. Como a igreja só tem um cabeça. E o cabeça é Cristo. Então nós nos reunimos diante da autoridade, da presença, debaixo da soberania, da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, ali estou no meio deles. Por quê? São irmãos que são parte de um corpo. Que no conjunto forma a igreja. Então não fique, cuidado o que você ouve nas mensagens por aí. Que tem muitas mensagens falando coisas, os desigrejados, né? Ah, irmãos, preste bem atenção, irmãos. Nós não somos desigrejados. Nós fazemos parte da igreja que é o corpo de Cristo. Nós temos como cabeça o Cristo. Não temos como cabeça um pastor humano. Não temos como cabeça uma instituição. Nós temos como cabeça o bom pastor Jesus Cristo. Então preste bem atenção, amados irmãos, não confunda as coisas, né? Porque Jesus é tudo. Ele vai dizer nesse texto que Jesus é o bom pastor. Ele dá vida pelas suas ovelhas. Ele vai dizer, eu sou a porta. Quem entrar por essa porta será salva. Mas sou aquele que conduz, que guia, que guarda, protege as suas ovelhas. Então nós vimos isso daqui, vou citar alguns textos para a gente caminhar, e nós vamos para o Salmo 23, Salmo 22, 23 e 24. E diz assim, 10:3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Para este quem? Para quem o porteiro abre a porta das ovelhas? Quem é o porteiro? O Espírito Santo. Ele abre a porta para que o pastor entre e que venha salvar as suas ovelhas. Então é uma obra do Espírito Santo, é pela revelação de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é revelada àquelas pessoas que Deus quis. Mateus capítulo 11. Então não é pelo conhecimento intelectual da Bíblia, é pelo conhecimento de uma pessoa. E a Bíblia é claríssima. Ele diz, a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É conhecer uma pessoa. Então nós somos salvos porque pela revelação de uma pessoa, Jesus Cristo crucificado e ressurreto. E irmãos, agora somos guiados e consolados nesse caminhar aqui nessa terra, através de conhecer uma pessoa. Nós precisamos conhecer o nosso pastor. Por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis, que Enoque andou com Deus. Enoque andou com quem? Andou com Deus.
e Deus tomou para si. Vai dizer que Noé andou com Deus. Então essa vida de andar com o Senhor, conhecendo o Senhor, e cada vez conhecemos ao Senhor, nós temos descanso nesse caminhar, nesse mundo. Irmãos, esse mundo todo, ele está voltado para atribular o povo de Deus. O mundo, o sistema que está por trás do mundo, ele tem uma só incumbência. O mundo jaz no maligno. Satanás não está preocupado com o mundo, ele está preocupado com a igreja de Cristo. Ele está preocupado com as ovelhas. E como é que essas ovelhas, elas podem estar sendo desvencilhado desse mundo que jaz no maligno? Conhecendo o bom pastor, amando o bom pastor. Irmãos, nós só amamos aquilo que nós conhecemos. A Bíblia diz, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E Deus nos amou, a Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, e nós sendo ainda pecadores. O amor de Deus é provado. Agora, amados irmãos, se nós não conhecemos, como é que nós vamos confiar? Não há técnicas. A Bíblia não ensina técnicas. A Bíblia ensina eu e você conhecermos o bom pastor, que é Jesus Cristo. E quanto mais conhecemos o bom pastor, mais, amados irmãos, temos descanso na provisão, no guardar, no guiar, no conduzir, no fortalecer, no levantar, no curar, no restaurar. Tudo, irmãos, é feito pelo bom pastor, no poder do Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus é clara. O 4 ele diz, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai sair da onde, irmãos? Eles estavam esperando um Salvador, o Messias. Mas Jesus veio. Eu vim para os meus me rejeitaram. Mas a todos, irmãos, o que o receberam e creram no seu nome, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus estava tirando da onda, irmãos, da religiosidade vazia, da religião sem Cristo. Porque não existe igreja sem Cristo, irmãos. Não existe. Não existe salvação sem Cristo. Não existe o céu sem Cristo. Não existe esperança sem Cristo. A Bíblia diz que Cristo é a nossa esperança. Preste bem atenção. Quando Jesus veio a esse mundo, amados irmãos, Ele veio com uma missão. Ele veio buscar aqueles que eram do Pai. Mas também Ele veio revelar o Pai. Mas também Ele veio revelar que Ele é Deus. Porque só Deus pode salvar. Ninguém pode salvar você se não for Deus. E Ele vai dizer aqui na sua palavra, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem porque lhe conhecem a vós. E nós vamos ver isso. Aí o 7 diz, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha o 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Que coisa maravilhosa, ele vai entrar, e a palavra de Deus é clara, sairá e achará pastagens. O que é isso? Nós vamos ver à luz da palavra de Deus. Então, Deus olha, Deus vê a aflição, Deus vê a vida nesse mundo, e Ele desce. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos sua glória, Ele veio cheio de graça e de verdade. Então Ele desceu para nos fazer subir. Você vai entender a escada de Jacó.
A visão que ele teve. Qual a visão? Os anjos subindo e descendo. João 1:51 vai dizer: olha, eu sou a escada de Jacó. Eu desci para vocês subirem. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E ele diz assim, 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Você conhece Jesus? Você conhece o bom pastor, amado irmão? Aonde que está o nosso problema? O nosso problema, irmãos, é conhecer. E a palavra conhecer, irmãos, ela é tão profunda na Bíblia que ela fala de uma relação íntima. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim: aí aquele homem conheceu a sua esposa, quer dizer que eles tiveram uma relação extremamente íntima. É a mesma palavra usada para conhecer. Quer dizer que temos uma relação, não tem nada a ver com a área sexual, espiritual, extremamente íntima. Foi tão íntima, irmãos, que quando Cristo foi crucificado naquela cruz, nós fomos incluídos nele. E porque nós fomos incluídos nele, os nossos pecados foram jogados em cima dele. E quando, irmãos, Jesus diz: Deus meu, por que desamparaste? Houve uma separação. Irmãos, Jesus foi separado momentaneamente do Pai para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Você entendeu o amor do Senhor? Então preste bem atenção, irmãos. Nós somos chamados para conhecer esse bom pastor. Todas as nossas dificuldades, agora, depois que nascemos de novo pela graça de Deus, é por falta de conhecer. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras o poder de Deus. A palavra de Deus diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas não é conhecimento intelectual, irmãos. É um conhecimento espiritual de intimidade com o Senhor. É andar com Deus. Então quando você vê o Salmo 22, ele vai falar o Salmo da cruz. Fala da história dele, como a nossa história. Porque a cruz é a história de Cristo, mas também é a nossa história. Porque se não houvesse cruz, nós não teríamos história. Então a cruz de Cristo é a nossa cruz. Do mesmo modo que o sepultamento de Cristo é o nosso sepultamento. Do mesmo modo que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Então, amados irmãos, ali fala da cruz, o Salmo 22. Não tem como ser ovelha se primeiro não passar pela cruz, não nascer de novo. E não tem como você entrar no Salmo 23 se você não entender, se você não enxergar, se você não se apropriar, se você não foi conquistado pelo Monte Calvário. Porque você vai entrar pelo vale agora. No Salmo 23, 22 se tem o Monte Calvário. No Salmo 22 se tem o vale. Mas no Salmo 24 você tem o Monte Sião. Ah, irmãos, fala profundamente em nossas vidas. Se não houve o Calvário, não há Monte Sião. E Monte Sião fala tudo que é da graça e misericórdia de Deus, tudo que está em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos aqui para esses textos tremendo, nós saímos do Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Nós saímos do Salmo 22, 1, e nós vamos ao Salmo 23. E como começa o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, e nada me falta, ou faltará. Irmãos, é impossível
você querer viver o Salmo 23, se você não passou pelo Salmo 22. É impossível você querer ter um caminhar com Cristo aqui nesse mundo, se você não passar pela cruz de Cristo, que é a nossa cruz, e a identificação com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E isso se chama novo nascimento. É impossível. Tudo que passa disso, irmãos, são conversões emocionais, intelectuais, psicológicas. Porque não há vida se não houver a morte. Jesus nunca poderia nos dar a vida, porque o salário do pecado é a morte. Quem pecou fomos nós, não foi Ele. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque houve uma morte, houve uma ressurreição, e nós ganhamos a vida de Jesus. Primeiro você tem que ser ovelha. Porque há dois tipos de pessoas nesse mundo: os bodes e as ovelhas. E para ser ovelha, você tem que nascer do pastor, o bom pastor, Jesus Cristo. Agora sim, você vai começar a entender o Salmo 23. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, fomos comprados por esse bom pastor e somos filhos de Deus. Agora, como filhos de Deus, irmãos, nós somos chamados para andar na luz, andar em amor, andar em sabedoria, andar como filhos de Deus no mundo que jaz no maligno. Seria muito fácil, não seria o nosso Deus chegar e falar agora assim: Oswaldo, agora você nasceu de novo, agora você se vira. Alguém pode falar com o seu filho aí? Vai nascer a Helena, pela graça de Deus. Vai chegar para a Helena, acabou de nascer: Helena, você nasceu. Agora, Helena, se vire. Irmãos, nós nascemos para ser conformados ao pastor. A redenção, ela tem um propósito. E o propósito de Deus para a sua igreja é que sejamos semelhantes ao seu Filho. Então o bom pastor me salvou da condenação do pecado. O bom pastor está me salvando do poder do pecado. E o bom pastor me salvará da presença do pecado. Ele sempre vai estar conosco. Se você não entender o que Cristo fez naquele Calvário, você não vai entender o Salmo 23. Porque o Salmo 23, quem fala não é o Senhor. Quem fala é a ovelha. Se não tem experiência daquilo que Cristo fez, o bom pastor, ele não vai ter experiência, irmãos, do grande pastor e bispo das nossas almas, que é o Salmo 23. E o que a ovelha vai falar? Aí que está, irmãos, é uma vida de intimidade, de comunhão com o bom pastor. Davi escreveu esse salmo no final da vida. Por isso que você entende esse salmo, como que pode um homem daquele final da vida? Porque Davi, ele começou com um pastorzinho de ovelhas. Mas ele foi aprender quem é o bom pastor. E que ele é a ovelha. E todas aquelas circunstâncias que ele enfrentou, e erros e desacertos, mas o bom pastor esteve sempre presente. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, é um tipo, porque ser plenamente segundo o coração de Deus, só Jesus. Mas agora Deus, em Cristo Jesus, está fazendo o quê? Que os nossos corações, irmãos, sejam um coração parecido com o coração do seu Filho. Para que a obediência e a vontade de Deus prevaleça no mundo que jaz no maligno. E onde o nosso caminhar seja um caminhar olhando para o autor e consumador da fé. Porque nós não temos, irmãos, outro olhar. A Bíblia diz: olhai para mim,
e sereis salvos. Olhe para Cristo. Mas você não vai ver um Cristo numa cruz. Você vai ver um Cristo assentado à direita de Deus Pai, com as marcas da cruz. Marcas nas suas mãos e seus pés. Marcas, irmãos, na sua barba, porque sua barba foi arrancada. Houve cicatriz. Marcas na sua fronte, porque aqueles cravos rasgaram a fronte do nosso Senhor. São marcas. Nós não teremos essas marcas, porque essas marcas foram no nosso Senhor. Ele é o bom pastor. Quem é esse Senhor, irmãos? Temos que conhecer por experiência, irmãos, o valor do sangue derramado naquela cruz e a espada que foi cravada no nosso Senhor, para que possamos, irmãos, conhecer a doçura e o cuidado do bom pastor para as suas ovelhas. Se nós não temos essa realidade, irmãos, não vamos entender esse bom pastor, Senhor de todos. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Você pode falar isso nessa noite? O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu Senhor. E Ele é o meu pastor. Jesus assume o caráter do pastor para tratar com as suas ovelhas. Que coisa tremenda, amados irmãos. Ele compara uma criatura fraca, indefesa, inconstante, como eu e você, para ser nosso provedor, sustentador, guardador, guiador e é nosso maior companheiro nessa caminhada. Jesus é o meu pastor. Jesus quer ser o tudo na nossa vida, irmãos. Paulo diz: para mim o viver a Cristo, morrer é lucros. Colossenses 3:4 diz assim: quando Cristo, que é a minha, nossa vida, se manifestar. Colossenses vai dizer assim: Cristo é tudo em todos. Irmãos, o que mais nós queremos fora de Cristo? Deus não tem nada para nós a não ser Cristo. Preste bem atenção. Olha 1 Pedro, capítulo 2, 9. Nós vamos caminhando devagar, irmãos, porque todo o tema da Bíblia, nós precisamos caminhar com temor e tremor diante do Senhor. 1 Pedro 2, 9. Ele vai dizer assim: vós, porém, sois. Quem que está dizendo isso? 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois. João diz assim: vós sois minhas ovelhas. Irmãos, você entendeu a profundidade dessa palavra? Deus dizendo assim: vocês são meus? Vocês são minhas ovelhas? 1 João 3, vocês são meus filhos. Eu sou seu Deus, eu sou seu Pai. Você entendeu isso aí, irmãos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, olha o 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados. Irmãos, essas chagas são as feridas do Senhor. Nós fomos sarados do quê? Do pecado. Porque estáveis desgarrados como ovelhas,
Mas agora nós somos ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa ovelha. A ovelha pertence ao Senhor. Colocação simples, né? Nós gostamos de grande teologia. Você parou para prestou atenção que você pertence ao Senhor? Mas Oswaldo, tem tanta coisa. Eu pertenço ao Senhor. Ele é a minha vida. Ele é a minha herança. E eu sou a herança dele. Você parou para prestar atenção? Ele fala, vocês são minha propriedade. Quem mexe com a propriedade do Senhor? Quem pode tirar do Senhor a sua propriedade? Quem pode tocar na propriedade do Senhor se não for permissão do Senhor para um benefício maior para o nosso bem, nos quebrar, nos quebrantar, para nós rendermos a Ele e arrependermos? Não há ser, irmãos, nem mais, nem mesmo espero que. Não há ser, nem mais, nem espero que. Vocês são minhas ovelhas. E a glória não está na ovelha. Por mais que ele está conduzindo muitos à glória, a glória está no pastor. Temos que conhecer e cultivar um espírito de dependência firme do nosso Pai Celestial. Ele é o meu pastor. Olha Cantares 6. Gostaria de ir devagar com esse tema. Nós sempre perguntamos para as pessoas, quando se encontra com uma pessoa, se pergunta: qual igreja você frequenta? Qual é a sua igreja? Nós fazemos a pergunta errada. Nós viemos perguntar quem você ama. Porque quem você ama determina toda a sua vida. Se você ama o bom pastor, você é uma ovelha. Você é propriedade dele. Você pertence a ele. Preste bem atenção, amado irmão. Ninguém toca em você, se Deus não permitir. A Bíblia diz: o nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Ele diz assim, irmãos, que coisa tremenda. Cantares 6:3. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. De quem você é? Eu sou do meu amado, mas o meu amado é meu. Eu serei o seu Deus, e vocês vão ser meu povo. Mútuo pertencimento. Nós somos dele e ele é nosso. Que coisa maior que isso, irmãos? Que coisa maior que isso? Nós ficamos discutindo pequenas coisas da vida espiritual. Esquecemos da grandiosidade do nosso pastor. Ele cuida de mim. Olha Hebreus 13, 5 e 6. 13, 5 e 6. Hebreus. Ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei
de que me poderá fazer o homem. O que ele está dizendo assim? Ele cuida de mim, Ele me guarda, Ele me protege. Ele é o meu bom pastor. É Ele que nos conduz a águas tranquilas. É Ele, irmãos, e não tem mais ninguém. E a palavra de Deus diz assim: Ele é o meu pastor. E Deus diz para mim e para você: vocês são minhas ovelhas. Vocês são meus. Eu te elegi, eu te comprei, eu te fiz filho. Vocês são meus. Dá para entender isso, irmão? Toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade, ela vai se acabando. Se nós, irmãos, temos plena consciência que somos ovelha do bom pastor. E o nosso pastor não é mercenário. O mercenário vem roubar e destruir as ovelhas. O nosso bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Ele dá do modo voluntário. Ninguém o obrigou. E não morre por nada bom. Ele morre por eu e por você, pecadores. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O que tem faltado para você, meu irmão? Minha irmã, o que tem faltado? Se tem faltado, irmãos, não é por causa do nosso pastor. É por causa da incredulidade e desobediência da ovelha. Porque o seu Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Não terei falta de coisas temporais. Não terei falta de coisas espirituais. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, o que está fora? Onde que está fora do alcance do nosso Deus? Nada. Nada. E por que somos ovelhas tão temerosas, tão assustadas? Porque nós não conhecemos o nosso pastor. Nós o conhecemos, o apóstolo, como diz Hebreus 3, o enviado, o que morreu na cruz, mas nós não conhecemos o sacerdote, aquele que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Que podemos chegar até o trono da graça, que Ele é rico em misericórdia e cheio de graça, e na hora oportuna Ele vai nos dar socorro. Irmãos, nós precisamos conhecer o apóstolo, o bom pastor, mais e mais. E quanto mais conhecemos esse bom pastor, vamos conhecer o sacerdote, Jesus Cristo, que cuida das suas ovelhas. Nós vamos entender que a graça é suficiente, que na nossa fraqueza Ele é a nossa fortaleza, que na nossa desesperança, irmãos, Ele é a nossa esperança. Nós vamos entender, irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, em tudo somos atribulados, e sim, porém não angustiados, perplexos, sim, porém não desanimados, perseguidos, sim, porém não desamparados, abatidos, sim, porém não destruídos, levando no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Qual é a vida de Cristo, irmãos, em nós? Não angustiado, não desanimado, não desamparado, não destruído.
trazendo no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Olha, irmãos, Jesus, o bom pastor, veio dar vida e vida em abundância. O necessário temporal Ele nos dá, mas aí não está o necessário. Mas Ele é um manancial de águas vivas, e todas as nossas fontes estão nele. Irmãos, nós temos conhecido o nosso bom pastor. Você tem empolgado com a mensagem, mas essa mensagem tem levado você a empolgar com o bom pastor, se arrepender e amá-lo? Se não ficou na cabeça, irmãos, não chegou ao coração, nós não merecemos coisa nenhuma. Então, porque nada me faltará? Porque Ele é o meu pastor. Ele é o desamparado naquela cruz. E Ele é sentado à direita de Deus Pai. Ele é o meu pastor. Ele tem sido o seu pastor. Essa é a posição que Deus nos colocou. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos comprou com o seu sangue. E Ele nos fez filhos. É uma condição inigualável que nunca vai sair. Mas é a condição de ovelha, irmãos. Nós temos olhado para quem? Para o bom pastor. Nós temos fixado nossos olhos no autor e consumador da fé. A nossa confiança, a nossa esperança diante desse mundo que jaz no maligno, onde a Babilônia religiosa, a Babilônia política, a Babilônia econômica, nas mãos do príncipe desse mundo, que foi julgado na cruz, e que Cristo venceu naquela cruz, e que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado naquela cruz, e Ele triunfou sobre ele, e Ele nos deu a vitória nele. Nós olhamos para o bom pastor. O versículo 2 do Salmo. Versículo 2. Tão simples, irmãos. Tão simples. Você sabe que as cartas fazem, irmãos, elas vão explicar os evangelhos. Os 4 evangelhos sinóticos e o último, que é de João. Aquelas cartas todas, eles estão explicando. Todas aquelas cartas, eles estão explicando sobre o bom pastor. Eles estão falando desse pastor que dá vida, mas também está falando desse pastor que conduz as suas ovelhas. Então no versículo 2 ele diz assim: Salmo 23, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Existe uma colocação de meditação naquilo que Cristo fez, mas existe uma coisa ativa, que é a resposta àquilo que Cristo fez na cruz. Tem um hino que diz assim: morri na cruz, que fazes tu por mim? Ah, irmãos, se cremos, se temos a dimensão da morte de Cristo naquela cruz, fatalmente nós teremos uma resposta a amá-lo, obedecê-lo, a almejar Ele mesmo em nossas vidas. E que nossas vidas sejam conformadas no sentido pessoal, conjugal, familiar, assembleia, viver nesse mundo, confirmados a Ele mesmo, irmãos. O que está na mente de Deus, o que Deus pensa, as afeições de Deus, os propósitos de Deus, os caminhos de Deus. Irmãos, quando nós somos desajustados, como nós somos desajustados na vida pessoal, em relação ao trabalho, em relação ao que Deus colocou como marido, esposa, filhos, funções,
Estamos desajustados, irmãos. É preciso reconhecer isso e se arrepender aos pés de Jesus, dizer: Senhor, me ajusta. A minha forma tem sido do mundo. Me conforme à forma celestial, o seu filho, o bom pastor. Me conforma, Senhor. Isso vai doer, isso vai custar, mas não importa, Senhor. Desde que eu seja conformado à imagem e semelhança de Jesus. Não serei o mesmo marido, a mesma esposa, o meu bom pai. Não serei o mesmo filho. Não serei. Porque o bom pastor vai nos ajustando a Ele mesmo. Ele é o modelo celestial. E a igreja, que é o corpo de Cristo, ela tem que estar conformada ao cabeça. E o cabeça é Cristo. Irmãos, que passos verdejantes, leva-me para junto às águas tranquilas de descanso. Aonde você encontra água tranquila? Na cachoeira? Aonde Deus quer nos levar? Para os poços profundos. As águas são tranquilas. Leva-me. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Que pastos são esses? A sua palavra. Nós temos um fato. Cristo morreu naquela cruz. Ele me amou. Ele se entregou e Ele ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. É um fato, irmãos. Nós precisamos ganhar a dimensão e nos alimentar daquilo que é celestial. Por isso Ele fala, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu e você só podemos repousar e descansar na suficiência de Cristo, na suficiência da pessoa de Cristo, na suficiência da obra de Cristo, naquilo que Cristo fez. Ele venceu o pecado, Ele venceu o mundo, Ele venceu o diabo, Ele venceu o mundo, Ele venceu a carne. Irmãos, Ele venceu tudo. E na sua vitória, nós descansamos. Irmãos, nós só podemos deitar, repousar naquilo que Cristo já fez. Por isso Ele deixou suas promessas, e as suas promessas são para o sim. Somos peregrinos em terra estranha, não estamos sozinhos. O que é que tem nos feito tanta dificuldade? As malas que nós temos levado desse mundo. Os pesos que esse mundo coloca e nós aceitamos. O pecado que tenazmente nos assedia. Meus amados irmãos, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Levam para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. São influências da graça de Deus através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Deitar me faz a descanso, irmãos. Ele, Cristo, se tornou por nós redenção, santificação, justiça e sabedoria. Descanse naquilo que Ele fez. Aproprie da obra de Cristo. Entre nesse Canaã, na plenitude de Cristo. Põe os pés naquilo que Cristo já fez, naquilo que Cristo já conquistou, naquilo que Cristo já venceu, porque toda vitória é uma pessoa, é Ele mesmo. Irmãos, Ele é minha vida, Ele está em nós e Ele é tudo. Guia-me mansamente. Ele diz: refrigera-me a alma.
na suficiência desse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe em que está todo o problema da nossa ansiedade? Nossos olhos. A Bíblia diz: se nossos olhos forem simples, forem bons, todo o nosso corpo, para onde nós estamos olhando? Quem é a nossa segurança? De quem nós somos? A quem pertencemos? Qual a nossa identidade? Qual a nossa segurança? Qual o propósito para a minha vida? E Deus tem os seus propósitos, e os propósitos deles não vão ser frustrados, porque certamente Ele começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. Ele tem promessas. Essa alma cansada só encontra refrigério nas águas da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Ah, irmãos, ó alma, por que está atribulada? Porque você cogita dentro de mim? Porque está perturbada a minha alma? O salmista 42 conversando com a sua alma. E ele diz: olha, você precisa esperar no Senhor. Aí ele vai diante do Senhor e fala: Senhor, envia a tua luz e tua palavra para que me guie. Para onde? Para a tua presença. Olha Asaf, uma alma atribulada, olhando o mundo, olha a prosperidade do ímpio, parece que tudo dá certo, tudo vai bem. Eu sirvo ao Senhor, olha o que está acontecendo. Até que entrei na sua presença, e eu vi o final deles. E ele vai dizer: Senhor, que tenho eu no céu, se não é o Senhor? E o que eu tenho mais na terra, se não é o Senhor? Ah, irmãos, nós temos muito da terra ainda em nosso coração. Nós precisamos conhecer esse bom pastor. Ele guia-me mansamente. Preste bem atenção, irmãos. Ele me guia pelas veredas da justiça. O que são caminhos da justiça? São motivos e caminhos divinos celestiais. A justiça é Cristo, e os caminhos todos convergem para Cristo, e só Cristo, e a glória de Cristo, e a honra de Cristo. Obedecer a Cristo, ouvir a doce voz de Cristo. Ah, irmãos, que ovelha é essa? A ovelha que sabe o que é ser salvo pela graça, mas é uma ovelha que está sendo restaurada a sua alma, mas é uma ovelha que sabe o que é o caminho da cruz. Ele sabe o que é o caminho da cruz. Não só pensamos, descansamos, mas também nós agimos, irmãos. Preste bem atenção na palavra do Senhor. Essas águas tranquilas são as influências, atuações da graça pelo Espírito Santo. São águas para dessedentar, para limpar. São águas, irmãos, para refrescar esse caminhar nesse deserto. São águas para purificar. São águas para lavar nossos pés nesse caminhar. São águas tranquilas, elas correm profundamente. Esse silêncio é real, precioso, naqueles em que o Espírito Santo satisfaz a alma dos santos. Há uma necessidade, irmãos. O Salmo 131, ele faz uma colocação tremenda. Preste bem atenção, o Salmo 131. É Salmo de Davi. Ele vai dizer assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança, a minha alma para contigo, espero Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar.
Eu sou um pobre de espírito. Por isso meus olhos choram pela minha condição. Por isso, irmãos, nós temos fome de justiça. Por isso há mansidão, há corações puros, limpos, há misericórdia. Porque somos pobres de espírito. Não confiamos em nós. Em nós não há um bem sequer, a não ser a presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Qual é outro bem para nossas vidas? Em quem nós apoiamos? Em quem nós debruçamos, irmãos? E Ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você pode entender de vários modos. Aqui se pode entender o caminho da cruz, e é real. Mas também você pode entender aqui que o vale da sombra da morte é quando nós estivermos prestes a partir. E aqui, amados irmãos, a ovelha pode encontrar descanso. Olha que maravilhoso, irmãos. Nós não apressamos a morte, mas andamos sobre ela. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Irmãos, andar sobre a sombra da morte, não andar, irmãos, sobre a morte. Porque, ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus. A morte não tem poder sobre nós mais, porque nós ganhamos a vida de Jesus Cristo. E porque a sombra, irmãos, você pode colocar um leão ali e colocar o sol sobre ele. Eu vou andar, como a Bíblia diz, eu ando sobre a sombra da morte e não nela. Ela não tem poder nenhum sobre mim mais, porque a morte foi vencida pela vida em Cristo Jesus. Podemos andar na sombra da morte, mas nela jamais. Cristo já levou a morte. E cremos fielmente: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Ah, irmãos, quantos amados irmãos já partiram, descansando, pisando sobre a sombra da morte. Ela não tinha mais poder sobre eles. E a palavra de Deus é tremenda, irmãos. Andar indica um avanço permanente da alma. A palavra de Deus é clara: ainda que eu ande pelo vale, mas eu já passei pelo Monte Calvário e estou indo para o Monte Sião. Aleluia. Deus já fez isso. Estamos nesse caminhar, amados irmãos, que conhece o caminho, que sabe o fim, que decide seguir o caminho, sente-se bastante seguro, está perfeitamente assistido. Ele não está andando no vale, e sim pelo vale. Enquanto estamos nesse mundo. Mas lembre-se de uma coisa: quando chove, a água vai para o vale. E o local onde se encontra a maior quantidade de substâncias para se crescer uma planta está no vale. A água está lá. O provedor está lá.
O sustentador está lá. O dom da vida está lá. Quem dá o crescimento está lá. Ah, irmãos, quem rega a nossa vida está lá. Quem tira as tiriricas da nossa vida está lá. Quem nos leva a morrer diariamente para que a vida de Cristo se manifeste é o poder do Espírito Santo que está em nós. Está lá. Não estamos sozinhos, irmãos. Podemos passar pelo túnel escuro da morte e emergimos na luz da imortalidade. Vai alta a noite, vai estar raiando o dia, irmãos. Tenha consciência da noite, mas olhe para o dia. Sabemos que tem um eclipse, mas sabemos que o sol da justiça está brilhando. E ele virá. Irmãos, não tenha dúvida, não morremos, mas dormimos para acordar na glória. A ovelha sabe de quem ela é. Quem é o seu bom pastor? Ela sabe para onde esse bom pastor está levando. Ah, irmãos, quando a sombra de Deus, que é o seu Filho, está sobre nós, não existe sombra desse mundo que nos possa segurar. Estamos seguros na sombra da cruz. E devemos viver à sombra da cruz de Cristo. Porque nela nós temos tudo o que nós precisamos, irmãos. Ele está conosco e Ele está do outro lado. Olha a vida de Estevão, passando pelo vale da sombra da morte. E Estevão olha para o céu e ele vê o seu sumo sacerdote em pé. Por quê? Porque Estevão experimentou o apóstolo da sua vida, Jesus Cristo. Agora ele pode olhar. A sombra da morte não pode nos matar, pois ela já está morta em Cristo Jesus. Irmãos, nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos. Nós queremos alguma outra teoria? Ou nós podemos falar como aquele cego? Por que você vê? O que aconteceu com você? Não sei. Eu só sei de uma coisa: que aquele que o Espírito de Deus estava sobre ele, aquele que vinha libertar os cativos e abrir os olhos dos cegos, passou aqui e ele me curou. Eu era cego, agora eu vejo. Eu só sei disso. Nós estamos sabendo muita coisa, irmãos, e nós não estamos conhecendo nosso bom pastor. Todas as nossas angústias, irmãos, toda a nossa falta de descanso, é porque nós não temos, irmãos, plena consciência que Ele me faz repousar em pastos verdejantes na Sua palavra, que Ele leva junto as águas de descansos. Ele refrigera a nossa alma, Ele nos guia pelos caminhos, motivos divinos, pela justiça que é Cristo, por amor ao nome dEle mesmo, e que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Ah, irmãos, Ele não está dizendo que não haverá mal algum, não. Mas Jesus destruiu todo o mal. Nós podemos ter vitória sobre o mal, porque Ele venceu. Tu estás comigo. Esta é a alegria do cristão. Essa é a nossa alegria, irmãos. Não é se ganhamos uma coisa, compramos uma coisa, tudo bem, está tudo em ordem, não está errado. Irmãos, essa não é a nossa alegria verdadeira. Bem-aventurados os pobres de espírito, é feliz.
Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os corações limpos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados, irmãos, quando por causa do meu nome vos injuriarem e levantaram falso testemunho contra vós, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Vocês são ovelhas que têm um pastor. Ah, irmãos, eu tenho em ti, portanto, eu tenho tudo. Por isso que Paulo diz, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, porque até a morte ele já venceu. Eu tenho consolo perfeito e segurança absoluta, porque tu estás comigo. Aquela irmãzinha com aquele gemelar, e um dele Deus levou, e ela pergunta, e eu falei, Deus levou um. Ela virou para mim e diz assim, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Grandes teologias, grandes conferências, e nós não conhecemos nosso pastor. É na simplicidade da intimidade com Jesus que nós vamos conhecê-lo, porque, irmãos, não saia da pureza e da simplicidade que há em Cristo Jesus. Não saia. A tua vara e teu cajado são os meios pelos quais tu diriges o rebanho. São figuras da tua soberania, do teu cuidado bondoso. E eu me consolarei com tua vara e com teu cajado, porque são varas de amor e são cajados que me traz de volta quando eu me extravio desse caminhar. Ah, irmãos, podemos falar como aquela em Cantares, podemos falar, Cantares 1:7. Nós gostaríamos de continuar esse assunto, quando Deus permitir. Porque, irmãos, diante de tamanha depravação desse mundo e do investir de Satanás de modo profundo, irmãos, eu e você, nós podemos nos alegrar. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Fora disso, irmãos, esquece. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacenta o teu rebanho? Quem que está falando isso, irmãos? A sulamita é a ovelha, é a igreja de Cristo. Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o rebanho fazes repousar pelo meio-dia? Meio-dia fala do que, irmãos? A hora mais quente que nós temos no nosso dia, onde o sol, e aqui fala, irmãos, de horas mais difíceis da nossa vida. Ele diz, aonde o fazes repousar ao meio-dia, para que não ande eu vagando
junto ao rebanho dos teus companheiros. Você se enquadra nessa ovelha? De um modo ou outro, tem andado desgarrado? Irmãos, a ovelha desgarrada, preste bem atenção, ela vai perdendo a visão do seu pastor. Ela vai deixando de ouvir ao seu pastor. Ela está distanciando. E ela vai perdendo, irmãos, a capacidade de reconhecer quem é o seu pastor. E ela começa a ouvir o falso pastor. Por isso, a ovelha está dizendo: ó amado meu, aonde? Onde você está? Onde você está apacentando o rebanho? Aonde está o descanso ao meu dia? Porque eu não estou no descanso. Irmãos, nós precisamos rever muita coisa. Mas se o Espírito Santo de Deus não revelar, não abrir os nossos corações, a Bíblia é por revelação, não é por conhecimento. Todo conhecimento bíblico leva eu e você a avaliar a nossa vida à luz do bom pastor. Não está vendo a avaliação, se está empolgando com a palavra de Deus. Não ameis o mundo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. 1 Pedro 5 começa pelo pastor. Se nós estamos conhecendo, e Paulo diz assim: eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. E esse alvo é Cristo, e ser conformado a Cristo. Eu prossigo para aquele que é perfeito. Se nós temos o alvo, o nosso bom pastor, irmãos, preste bem atenção. Quanto mais perto do nosso bom pastor, mais o conheceremos, mais ouviremos sua voz, e mais ficaremos vislumbrados com a pessoa de Jesus Cristo. Mais o amaremos e não amaremos este mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.